Filipenses 3, verso 1. A palavra de Deus, ela diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Deixa eu repetir esse versículo aqui. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado, Pai, porque podemos abrir a Tua palavra em liberdade e refletir naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, a última noite do ano de 2018. Nós te agradecemos, ó Pai, por todo este ano que está se findando. Tivemos, ó Pai, momentos bastante alegres. Esta alegria que é o próprio Senhor habitando em nós, ela é permanente. Tivemos, ó Pai, momentos de sofrimentos, de tristezas, mas louvamos a Ti, porque Tu sempre esteve conosco. Tu jamais nos desamparará, nos desampara. Pai Santo, agora quando nós iremos meditar na Tua palavra, que Teu bendito Espírito a interprete para nós. Pai, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, para ver algo mais da pessoa de Cristo. Pai Santo, graças te damos, porque Tu magnificaste o Teu nome e a Tua palavra acima de tudo. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. Ministre aos nossos corações. Pai, repreende toda ação do inimigo das nossas almas que se levanta contra o Teu conhecimento, que seja caído por terra. Que tão somente o Teu bendito Espírito venha sondar os nossos corações, aplicar a Tua palavra em nossos corações, operar edificação na vida da igreja, operar maravilhas em nosso meio, trazer, Pai, restauração, trazer, Pai, sabedoria, para que possamos compreender o que Tu dizes na Tua palavra. É no nome de Teu amado Filho Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse versículo aqui ele é muito oportuno porque ele trata de uma retrospectiva. A retrospectiva da vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso. E interessante que esta é considerada por muitos a carta da alegria. Carta da alegria, mas se a gente for analisar aqui todo o seu contexto, nós vamos perceber que do ponto de vista humano seria uma carta de muita tristeza. Porque o apóstolo Paulo, ele estava preso por causa de Cristo. Então, Paulo ele já disse, já testemunhou para nós, lá em Atos 20, versículo 24, que ele não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo, desde que completasse a carreira, que era anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo ele se esqueceu dele mesmo. Ele não tinha mais a sua própria vida como algo precioso para si, porque ele tinha algo maior e superior que habitava no seu interior, que era a vida. Irmãos, a vida com que todo ser humano nasce neste mundo é uma vida que se acaba na sepultura. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 2:1, ele disse: Ele, o nosso Senhor, que é a própria vida, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Uma pessoa pecadora, uma pessoa que ainda não foi alcançada pelo Senhor, ela está vivendo como que um zumbi ambulante. Ela é
tão somente uma alma vivente com o seu atestado de óbito certo, correto e marcado para determinado dia. Só vai ter uma lembrança, se porventura não esquecerem de colocar na lápide: aqui jaz fulano de tal. Por isso que a palavra fala que a esperança do ímpio, ela se acaba na sepultura. A esperança do ímpio, ímpio é todo homem bom e toda mulher boa que nunca nasceu de novo. São pessoas que trabalham, casam, dão-se em casamento, pagam seus impostos. São pessoas talvez de uma moral ilibada, mas sem o novo nascimento. Essa pessoa, ela está com os seus dias contados. Ela vai estar separada do Senhor eternamente. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui essa carta aos Filipenses, especialmente esse versículo aqui, ele tinha tanta coisa para dizer, para trazer para nós. Quanto ao mais, irmãos meus, primeiro ele diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Não parece uma loucura aqui que o próprio apóstolo Paulo, não apenas aqui, mas também em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas que estranho, né? Uma pessoa como apóstolo Paulo estar preso e dizer para nós nos alegrarmos no Senhor. Claro que ele também se alegrava no Senhor. Irmãos, não é para se alegrar em qualquer coisa, porque normalmente Satanás tem roubado ou feito de tudo para tirar ou roubar a nossa alegria. A nossa alegria é o próprio Senhor, Ele é o Senhor da alegria. Quando nós nascemos de novo, nós somos inundados com esta alegria, porque o Espírito Santo, Ele é Deus, e Ele vai produzir em nós, vai gerar em nós tudo aquilo que é de Cristo, e Cristo, Ele é a nossa alegria. O fruto do Espírito é alegria. Então por isso Paulo tinha onde se regozijar. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, a verdadeira alegria, tão somente a fonte onde nós podemos nos alegrar é em Cristo. Ele é a nossa alegria. Fora de Cristo nós não temos alegria, nós temos expectativas. O mundo busca felicidade, o mundo tem encontrado felicidade, mas o mundo é vazio de alegria. O mundo não tem alegria. O mundo, a felicidade do mundo é as suas expectativas. Expectativas para o casamento, para o aniversário, expectativa para uma reunião de família, expectativas, mas são vazios de alegria. E a palavra fala que morrendo o homem perverso, morre também a sua esperança. Então, que esperança tem um homem ou mulher que não é de Cristo, que nunca experimentou esta maravilhosa graça de ter crido, como nosso irmão orou aqui, na sua morte e na sua ressurreição em Cristo? Que caminho maravilhoso Ele proporcionou para nós, sendo Ele mesmo o próprio caminho. Ele nos introduz nesse caminho, um caminho de cruz, um caminho que, se nós adentrarmos nele, nós vamos passar pela nossa morte com Ele. Porque, irmãos, para nós passarmos do outro lado do Jordão, e a palavra Jordão significa descida, no hebraico significa morte, para nós estarmos em Cristo, é preciso morrer, passar pela morte, descer. A cruz, ela é lugar de morte. Muitos dizem assim: cruz é lugar de sofrimento, cruz é lugar, de repente uma esposa, um esposo, talvez pode ter aí, de repente um grande sofrimento no seu relacionamento. Aí eles dizem assim: a minha esposa é minha cruz. Não é, a tua esposa é teu fardo, teu marido é teu fardo, não uma cruz, porque cruz é lugar de morte. Ali na cruz termina
a natureza adâmica, pecaminosa. E a partir da cruz, pela ressurreição, nós ganhamos uma identidade. Que identidade que é essa? 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido, é graça, nos tem dado, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos uma identidade hoje. O que é que você é? Eu sou um filho de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Então, na parte B desse versículo, Paulo lhe diz assim: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, se é as mesmas coisas, nós temos que fazer uma retrospectiva. Vocês sabem que muitos canais de televisão, eles fazem a retrospectiva de tudo aquilo que ocorreu no ano que está se findando. Em muitos canais de televisão hoje irão passar a retrospectiva do ano que está se findando. Irmãos, mas a nossa retrospectiva, individualmente, a retrospectiva da nossa vida, ela é marcada por tragédia. Por que tragédia? Irmãos, porque quando nós nascemos neste mundo, todos nós aqui nascemos contaminados pelo vírus pernicioso da morte. A palavra diz assim em Romanos 5,12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então ninguém aqui foi vacinado ante o vírus da morte. Todos nós nascemos contaminados pelo vírus mortífero da serpente que foi introduzido lá no Jardim do Éden, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e passou de geração em geração até que chegou em mim e em você. Irmãos, e a morte, ela é engraçada. A morte, ela paira sobre a nossa cabeça 24 horas por dia. A morte na nossa vida, ela é iminente. A qualquer momento você pode vir a falecer. Mas que mensagem, né? Na vésperas do ano novo, falar desse assunto tão contundente, mas é um assunto tão real, irmãos, tão verdadeiro. É um assunto que, se nós não atentarmos para ele, se nós não reconhecermos, porque o Espírito Santo, ele vai nos convencer de que eu e você somos portadores de uma natureza perversa. Isaías 48:8, a Bíblia diz assim: porque eu sabia que tu eras transgressor desde o ventre materno. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Em pecado, eu nasci na iniquidade. O nosso nascimento neste mundo, ele é totalmente natural, alienado de Deus. Mas, queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo fala essas doces palavras tão deliciosas aos nossos ouvidos, você que já tem um entendimento da palavra, você que já tem uma experiência de regeneração, você que já creu na sua morte e ressurreição com Cristo, essa palavra, ela traz para nós grande consolo e conforto, e também, como ele próprio aqui diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Irmãos, nós temos um Deus, que é o Pai, que ele não é um Deus de novidades. As pessoas, elas buscam hoje novidades, inclusive no cristianismo. Então, a palavra de Deus, ela não tem nenhuma novidade para nós. Ela tem uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai nos amou tanto, que não dá para definir o amor de Deus por nós, que ele enviou o seu Filho a este mundo para vir nos buscar, para vir nos alcançar,
para nos libertar do nosso pecado. Irmãos, quando ganhamos essa experiência de libertação plena do pecado, isso significa que você e eu somos livres, somos libertos, fomos justificados, nascemos pecadores e por causa do pecado nós estávamos destinados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo veio, Ele entrou na nossa história, Ele veio para remover, para destruir o pecado, para tirar de nós tudo aquilo que foi plantado. Porque 1 João 3, versículo 8, a Bíblia diz assim, escute com bastante atenção. Está escrito, 1 João 3, 8, quem comete pecado é do diabo. Você ouviu bem? 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo, não de Deus. Agora, a parte B diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Irmãos, e não apenas destruir as obras do diabo, quais foram as obras do diabo? Primeiro, que ele colocou em nós o pecado, a natureza perversa, pecaminosa. Em segundo lugar, ele veio com isso a morte eterna, ela entrou em nós, mas Cristo veio para tirar esta plantação do diabo de nós. E foi lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, ele não apenas destruiu a morte, mas ele destruiu, Hebreus 2, 14 e 15, destruiu também aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a vitória de Cristo na cruz foi plena e completa. Foi uma libertação perfeita e total. Por isso, quando alguém crer que foi, como diz João 12:32, Nosso Senhor, Ele disse assim, e eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Imagina só esta cena, crucificar o nosso amado Senhor, nosso Salvador, numa cruz, Ele todo ferido, machucado, vertendo o seu precioso sangue. Aquele sangue era para a purificação dos nossos pecados. Quando a cruz foi erigida, o nosso Senhor ali crucificado, sabe o que aconteceu ali, meu querido? Ele puxou você e eu no seu corpo. Aquela morte, porque aquela morte era a minha e a sua morte. A palavra fala em Romanos 5:8 que Ele morreu a nossa morte. Lembra de Romanos 5:8? Porque Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, foi por amor. Por amor, Ele nos colocou nele, fomos atraídos. A palavra fala em Oséias 11:3, Ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. O que é cordas humanas? Seus braços humanos de Jesus na cruz, puxou eu e você. Que a palavra fala que nós nascemos imundos e pecadores, sujos, como um porquinho na lama. Ele veio para fazer essa limpeza em nós, irmãos, lá na cruz do Calvário, porque a nossa natureza pecaminosa não tem remédio. A palavra vai dizer em muitas vezes, em Naum 1 versículo 3, em outros textos, Jeremias, que a nossa chaga é incurável. Se a nossa chaga é incurável, não tem cura para ela, tem que morrer. Vocês entendem porque Cristo morreu numa cruz? Fomos colocados ali no corpo bendito do nosso amado Senhor. E ali, irmãos, Ele foi crucificado, mas pela fé nós estávamos nele, fomos colocados em Cristo. Por isso que nós podemos afirmar hoje, se o teu olho foi aberto para crer naquela verdade, já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o nosso Salvador, aquele que é a vida eterna, habita em nós. Ele disse em João 10 versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Quando Ele disse que daria para nós a vida eterna, o que Ele estava dando para nós?
a Ele mesmo. Porque em 1 João 5,12 a Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, você tem o Filho no seu interior. Aquele que morreu por você, porque Ele te ama. Ele é louco de amor por você. Ele te ama como ninguém te ama. Nem mesmo a tua mãe e teu pai te ama como Ele te ama. Ontem nós falamos à noite, foi por isso que Ele veio morar dentro de nós. Porque Ele nos ama tanto, irmãos. Ele não consegue ficar sem nós. Ele quer ser a nossa vida, quer habitar não ao nosso lado, mas dentro de nós, para nos guiar, para nos dirigir, para estar conosco. Ele disse assim, Mateus 28:18: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que não nos deixaria. Hebreus 13:5, jamais nos abandonaria. Irmãos, você percebe o quanto você é amado do Senhor? Você percebe que muitas vezes nós somos tão negligentes a Ele, aquilo que Ele sempre quis, aquilo que Ele sempre desejou. Na expressão do Salmo 133, verso 1: ó, quão agradável é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, desce pela sua barba e pelas golas da sua veste. E este versículo, todo o Salmo 133, ele é interpretado lá em Atos, capítulo 5, versículo 33, que diz assim: quando nosso Senhor morreu e ressuscitou, nos incluiu na sua morte e ressurreição, que Ele foi exaltado, ascendido aos céus, entrou na glória. A Bíblia diz assim: exaltado pois à destra do Pai, tendo recebido a promessa do Espírito. Ele é o cabeça da igreja, ele é a cabeça, ele recebeu o Espírito, mas ele não recebeu para si, ele derramou sobre a igreja. Então, irmãos, que privilégio tem um homem ou mulher que crê no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra fala em Romanos 5,5 que essa pessoa recebe todo o amor de Deus. De que maneira? Não em conta-gotas. A palavra fala assim em Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hoje em dia, irmão, Satanás tem iludido muitas pessoas, tem introduzido na mente das pessoas uma série de regras, doutrinas. Queridos, doutrinas de igreja não levam ninguém para a glória. Ensinamento sobre doutrinas de denominações evangélicas, seja qualquer que seja, não leva ninguém para a glória. O que leva para a glória é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele não tem vida, não tem salvação, não tem nada. Só que Satanás quer que nós tiramos Cristo de cena e colocamos doutrinas, regras, mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Aqui é mandamentos de homens, porque a Bíblia diz que Deus nunca vai olhar para a aparência do homem, Deus olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Estão me compreendendo, irmãos? Então, o que doutrinas, o que regras, o que mandamentos faz com as pessoas? Leva elas à perdição. Abra sua Bíblia, por favor, junto comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Nós vamos verificar aqui o mal que essas doutrinas, preceitos, regras, mandamentos faz com as pessoas. A Bíblia diz, Isaías, profeta Isaías, capítulo 28, nós temos que ser bíblicos. Deus deixou a palavra de Deus para nós lê-la, para nós nos alimentarmos dela. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma época, uma geração de crentes totalmente analfabetos de Bíblia. Conhece muito sobre doutrina de igreja, mas não conhece nada sobre a palavra. Que tristeza, que tragédia. Olha só aqui o versículo 10, Isaías 28, 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Misericórdia. Preceito,
pode, não pode, e assim, não pode, misericórdia. Queridos, Jesus Cristo veio fazer uma obra para nos libertar de nós mesmos, do nosso conceito de religião. Ele veio trazer toda a realidade celestial para dentro de nós, Cristo. Veja aqui o versículo 12, ao qual ele disse: este é o descanso. Irmãos, nós só temos um descanso, é Cristo. Ele é aquele que nos faz descansar, né? Então, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Irmãos, hoje o povo de Deus não quer descanso, não quer refrigério. O povo de Deus quer religião. Então, o que será a palavra de Deus para essas pessoas? Versículo 13: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Gente, isso cansa. Quando nós não queremos a palavra de Deus, o descanso e o refrigério, a própria palavra será para o povo do Senhor preceito, regra, mandamento, pode, não pode, são tudo isso preceitos e doutrinas e mandamentos de homens, não vem do Senhor, porque o que vem do Senhor para nós é descanso, é refrigério, é vida e vida em abundância. Está vendo aqui? E o 14, ele diz assim: ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Está vendo? Ele nos leva para a palavra. Irmãos, e na palavra nós vemos tudo aquilo que Cristo é e fez por nós. Irmãos, o nosso passado, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida passada, antes de Cristo, nós éramos doentes. A Bíblia diz que nós éramos doentes da cabeça aos pés, que nós éramos totalmente podres por dentro e por fora, pensamentos desalinhados, estranhos às alianças. Nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Hipocrisia é aquela máscara que nós colocamos para se fingir de bonzinhos. Jesus Cristo vem tirar essa máscara de nós. Ele fala assim: seja aquilo que eu sou em você, uma nova criatura. Irmãos, Ele fez uma obra tão plena, tão perfeita. Ele nos perdoou de tudo e nos sarou de tudo, porque está escrito, e nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 103, Salmo 103, dos versículos 2 ao 5. Olha que lindo texto da palavra de Deus nós encontramos neste salmo aqui. Esses são salmos, irmãos, que nós tínhamos que ler de joelhos, falar o seguinte, com a boca no pó: oh meu Pai, muito obrigado, porque Tu és um Pai perfeito, Tu te importas tanto comigo, Tu vieste me encontrar, Tu me curaste, então, e eu só preciso de fazer hoje só bem dizer a Ti. Salmo 103, versículo 2, vamos ler aqui até o 5, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora olha o versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, nós temos um Deus que veio a este mundo em carne e perdoou você de tudo, de todas as tuas iniquidades, libertou você. Você já tem essa realidade? E não apenas isso, não para aqui. Olha só a parte B desse versículo 3: quem sara todas as tuas enfermidades. Queridos, que lindo é isso, irmãos. E o versículo 4: quem da cova, essa palavra aqui, cova no hebraico, é perdição. Essa palavra cova significa sepultamento, é Hades, é inferno. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Olha aqui o versículo 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Percebe, irmãos,
aquilo que foi feito lá naquela cruz por mim e por você, foi tão grande, foi tão imensurável. Que segurança que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: olha, a mim não me desgosta, e é segurança para vós, que eu escreva as mesmas coisas. Na Bíblia, na palavra de Deus, não tem novidades, tem a novidade que é Cristo. Agora, os religiosos que gostam de novidades, Deus citar para vocês um exemplo aqui, na palavra de Deus. Dá um pulo lá em Atos, capítulo 17. Temos ali os atenienses, e eles eram um povo religiosos e gostavam de novidades. Aliás, eles não faziam outra coisa a não ser sobre as últimas novidades. Irmãos, infelizmente, o povo de Deus não gosta da novidade que é Cristo. O povo de Deus gosta das novidades. Então, olha aqui o versículo 21, Atos 17, versículo 21. Porque quando Paulo pregou o evangelho ali para eles, olha o que eles disseram aqui no versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Claro, para religioso, o evangelho da graça, a mensagem da cruz, é coisa estranha. Eles não admitem, eles não recebem, eles não querem, eles querem novidades. Queremos saber o que vem a ser isso. Agora, olha o 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Agora, irmãos, no cristianismo não existe novidades, existe uma pessoa, Cristo, Senhor da glória. Ele veio a este mundo em carne para fazer uma obra tão maravilhosa, como está escrito em Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Em Romanos 6,8 a palavra fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmão, se você não creu que morreu com Cristo, você não vai viver com Ele. Você pode ser um evangélico a vida inteira, quando você morrer você vai perecer. Essa palavra é muito clara, irmãos. Ora, Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Segundo Timóteo 2,11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se não morremos com Ele, também com Ele não viveremos. Vocês entendem, irmãos? Quão sério é isto? Então, irmãos, logo nós vamos entrar num novo ano. Infelizmente, muitas, milhares e milhões de pessoas vão celebrar, como nós vamos celebrar o ano novo, mas a grande maioria vai celebrar o ano novo com vida velha. Agora, irmãos, nós podemos celebrar um ano novo, não tendo expectativa de que este mundo vai melhorar, porque não vai melhorar. A Bíblia diz que este mundo está condenado, julgado. A palavra fala que os ímpios vão de mal a pior. Então para esse mundo não tem mais jeito. Mas, irmãos, por favor, nós temos algo novo em nós, que é essa pessoa bendita de Cristo. 2 Coríntios 5,17, a palavra fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós podemos entrar no ano novo, celebrando o ano novo com vida nova em nós, que é a pessoa de Cristo. Ele é a nossa novidade, Ele é o nosso tudo, Ele é o amado da nossa alma, e nós precisamos dEle, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Queridos, não importa se o próximo ano será bom ou ruim, nós não sabemos que vai piorar as coisas, mas irmãos, será que há esperança para o teu futuro? Abra bem rapidamente Jeremias, capítulo 31, versículo 17, Jeremias 31, verso 17. Olha o que a Bíblia diz aqui.
Vamos ver com relação ao nosso futuro espiritual com o nosso Senhor. Jeremias 31, 17 de Jeremias. A Bíblia diz assim, olha que interessante: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, o que nos espera em nosso futuro, irmãos? A palavra fala que há esperança para o teu futuro. Por quê? Porque a nossa esperança, que é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, habita em nós. Então, para o nosso futuro há esperança. Não aqui agora, nosso futuro além túmulo. Ou se Ele voltar, há esperança para o nosso futuro. Nós temos uma esperança viva. Apocalipse 2:10 diz assim, João escrevendo para a igreja de Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Porque esse sofrimento nós não podemos temer, porque todo sofrimento que vem até nós, Deus transforma tudo em bênção para nós mesmos. Então o sofrimento na nossa vida não é algo para nós nos desesperarmos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, com relação às tribulações, aos sofrimentos, ele escreve assim: irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, provação, tribulação, sofrimento na vida de um regenerado é motivo para ele se alegrar. Agora, quem não é filho de Deus, mas tem um distintivo de evangélico, vai murmurar, vai reclamar: Deus esqueceu de mim, eu faço tanto, eu oro tanto, eu leio tanta Bíblia, ai meu Deus, de novo. Não, irmãos, quem é habitado pelo Senhor da glória tem motivos de sobra para se alegrar, porque o que está reservado para você no seu futuro? Abra sua Bíblia, nós já estamos encerrando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Veja aqui o que está reservado para mim e para você, irmãos. Vamos ler com bastante cuidado esses versículos preciosos. 1 Pedro 1, 3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, nosso Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte, e nós estamos nele em vida. Agora o versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível, ou seja, que não pode murchar, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, há esperança para o nosso futuro, há esperança para os anos que virão, para o Filho e a Filha de Deus. Porque o versículo 5 diz assim: eu e você, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então há esperança para o teu futuro, porque você é guardado pelo poder de Deus. Guardado pelo poder de Deus. Agora você para e pensa quanto poder que Deus tem. Jesus, ele disse assim, quando ele ressuscitou dentre os mortos, Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Eu e você, nós somos guardados no poder de Deus, no poder de Cristo. Irmãos, quem pode te fazer algum mal? Ninguém pode, ninguém pode. Irmãos, por isso temos que ter um coração agradecido. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, ele disse assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Por que em tudo? Porque nós já temos o tudo que é Cristo. Colossenses 3,11, a Bíblia diz: porém Cristo é tudo em todos. Quem tem tudo, não tem falta de nada. Então em tudo dai graças, porque você morreu com Cristo. A não ser que você não morreu. Se você não morreu, você é uma cobra jararaca, uma serpente venenosa, que murmura e reclama, que não se contenta. Mas se você tem Cristo, você morreu.
Cristo é a sua vida, o Todo-Poderoso habita dentro. Você tem uma vida de ressurreição, uma vida que não morre mais, não se acaba nunca mais. Cristo é a nossa vida. Isso é suficiente para mim e para você, irmãos. O que você precisa mais? Você não precisa de regras, você não precisa de doutrinas, você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo, eu careço de Cristo, e Ele é a minha vida, o meu suprimento, a minha suficiência. Cristo é o meu tudo. Ah, irmãos, como precisamos dele. A palavra fala também, Paulo dizendo o seguinte, que para os anos vindouros nós teremos neste mundo muitas situações difíceis, situações tenebrosas, às vezes com nuvens negras, mas além das nuvens tem um sol brilhando. Mas ele disse em 2 Tessalonicenses 3,16 que nós iremos ter paz em todas as nossas circunstâncias, quer sejam elas boas, quer não sejam boas, teremos sempre paz. Então, irmãos, para o próximo ano que se aproxima, estamos já à mercê dele. Tudo que você fizer, seja no seu falar, seja no seu agir, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Lá em Colossenses 3, versículo 17. Irmãos, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 16, versículo 9. 2 Crônicas 16, verso 9. Então nós já estamos partindo para o encerramento. 2 Crônicas 16, 9. Enquanto você encontra aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu coração é totalmente do Senhor? Coração, você sabe o que é coração, né? Coração é emoção, é mente, é vontade, é sentimentos, é pensamento, tudo é coração. A alma, a vida da alma e a vida do coração. Então, irmãos, o teu coração é totalmente do Senhor. Se você crer que o seu coração é totalmente do Senhor, Ele será a tua força, Ele se fará forte na sua vida. Olha só, 2 Crônicas 16, 9 diz assim a palavra: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Oh, irmãos, para quem que ele vai se mostrar forte? Para aquele cujo coração é totalmente dele. Irmãos, se nós olharmos para trás, a partir da nossa regeneração, eu sei que você passou por muitos sofrimentos, por muitas dificuldades, mas eu quero ler o último texto com vocês aqui. E quero também dizer uma coisa muito interessante. Nunca se esqueça, irmãos, que se você está em Cristo, você é uma pessoa muito abençoada. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o último texto, 1 Samuel 7, versículo 12. Nós vamos encontrar aqui essa palavra chamada Ebenezer. Você sabe o que significa Ebenezer? Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, a Bíblia diz assim, olha que interessante, irmãos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. E ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nunca se esqueça disso. Como disse o nosso querido e amado apóstolo Paulo: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Pai Santo, obrigado, Pai, por esse ano que se finda, e pela graça, Pai, nós vivemos neste mundo. Se o Senhor assim permitir, nós enfrentaremos o próximo ano na dependência e na suficiência de Cristo. Continue, Pai, a sustentar esses amados irmãos, abençoando, Pai, as suas atividades seculares, abençoando os seus lares, seus filhos,
trazendo sempre, ó Pai, um desejo e um anelo pelo Senhor, trazendo, Pai, alegria em nossos lares, que o nosso lar possa exalar o bom perfume de Cristo, a grandeza de Cristo, a riqueza de Cristo, e que nós sejamos, ó Pai, pessoas sedentas pelo Senhor no próximo ano, e que sejamos, ó Pai, homens e mulheres frutíferos, que possamos produzir frutos para Ti. Pai, nos dê vidas para que possamos levar o Evangelho de Cristo para elas, para que elas possam, quem sabe no próximo ano, estar aqui conosco, confessando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado boa saúde. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem fartado as nossas mesas. O Senhor tem nos dado comida, bebida e vestimenta. Oh, Pai, e saúde também, porque sem saúde, Pai, nós não vamos adquirir o pão. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai tão maravilhoso, um Pai que se importa conosco, um Pai que tem nos abençoado e tem nos sustentado. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém.